Agora Agora deu sim! certo. Agora sim, tudo certo. Nossa, tava aqui tentando, não ia. Mas agora foi, isso que é importante. É que eu não sabia que depois de te convidar, eu ainda tinha que te aceitar de novo, entendeu? Sim, tranquilo. Então vamos lá, né, para esse dia. Se tu que está aqui com a gente tem percebido que, mesmo se cuidando, tá mais difícil emagrecer, então fica aqui porque vai valer a pena, tá? Hoje a gente inicia com um aquecimento aí do Entre Elas, que vai acontecer no dia 25/4 aqui em Porto Alegre. Vai ser um evento presencial, um encontro aí para mulheres e que a Mariana vai estar junto comigo e outras especialistas trazendo aí estratégias para a rotina que vão mudar o teu 2026. Né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Uhum. E aí, Mariana, coisas que eu escuto, assim, né? O que eu costumo ver e perceber? Às vezes a mulher ela vem me dizendo: olha, tá mais difícil emagrecer, eu percebo que o meu peso está aumentando de forma mais fácil, eu tenho Uhum. acumulado mais gordura na região abdominal, né? Eu tenho percebido uma dificuldade maior de emagrecer, mesmo comendo as mesmas coisas, mesmo fazendo as mesmas coisas. Então, o que está acontecendo comigo? Aqui estamos para dizer o que pode estar acontecendo com essa mulher, né? Tu também percebe isso, tu escuta isso em consultório? Gente, eu escuto exatamente essas mesmas queixas. E eu escuto uma coisa assim que é muito comum, assim, parece que eu não sou mais eu mesma, eu não me reconheço mais, meu corpo mudou muito, parece que não é mais o mesmo corpo. Escuto muito. Exatamente. Uhum. Exatamente. E aí, nesse caso, né, esse papo, é importante dizer que esse papo aqui comigo com a Mariana não é sobre. A gente tem que deixar, às vezes, algumas crianças numa caixinha que não servem mais, né? Que é a É. questão de, é só ver com a força de vontade, é ver com disciplina, é só sobre treinar mais, é só sobre uma dieta qualquer, né? É Uhum. só parar de comer um pouco que esse emagrecimento ele vai acontecer, e não é. Não vai. Isso não funciona mais, né? Então, essas crenças, a gente precisa deixá-las de lado para que a Uhum. gente consiga se concentrar naquilo que realmente vai funcionar aí nessa fase da vida. Uhum. Independente da idade que tu tenha, né? Mulheres ali acima dos 40 anos começam a perceber mais essas mudanças, porque sim, acontecem mudanças hormonais nessa fase, mas não são só os hormônios. Eu e a Mariana estamos aqui para te dizer que fique tranquila, que não vai ser isso que vai fazer com que tu não consiga emagrecer e ter mais saúde nessa fase. Pelo contrário, tá? Tem vários pacientes aí vivendo a melhor fase da vida delas acima dos 40 anos com um corpo ainda mais saudável e mais funcional, né, Mariana? Exatamente, exatamente. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente criou esse evento, porque a gente quer que mais mulheres também consigam viver isso, né? Viver hoje a sua melhor forma, né? Com muita saúde, com muita disposição, né? Não só perdendo aquela faísca assim da vida, né? A gente quer ver essas mulheres voltando a ter qualidade de vida. Exato. E vamos pensar juntas, né? A estimativa de vida da mulher aí tá indo até 70 e poucos anos, né? Esse é o mínimo. Então, se aos Exato. 40 a gente já começar a ir ladeira abaixo, o que vai sobrar para nós lá com 70, né? Vai ser metade, quase metade da vida ladeira abaixo, né? Não dá? Metade da vida ladeira abaixo. Não, é muito tempo Não de dá. ladeira abaixo, é muito tempo Não. de balde sendo chutado. Então, alguma coisa a gente tem que fazer e tem que resolver isso aí, tá? É. E aí, essa questão, ter esses conhecimentos do que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é super importante para melhorar o cuidado de vocês e para focar naquilo que realmente funciona nessa fase da vida, né? Isso que a gente vai falar lá no Entre Elas é isso que a gente está aquecendo aqui com vocês um pouquinho antes, tá? E aí, Mariana, o que poderiam ser motivos que tu percebe assim nas tuas consultas? Eu vou trazer um pouquinho também disso, mas o que tu acredita que pode estar acontecendo? Como é que a mulher ela chega se sentindo para ti? Tipo, ela quer emagrecer, mas o que ela costuma sentir? E o que pode estar trazendo essa dificuldade, né? Essa sensação de que tá mais difícil emagrecer? Porque é uma Uhum. sensação, é um desgaste, né? Eu me cuido, eu tento, eu faço isso, faço aquilo, mas ainda assim vejo que a coisa não engrena. O que tu percebe nas suas consultas? Eu vejo assim, uma queixa que é muito associada com a dificuldade de emagrecimento é cansaço e fadiga, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar 360 graus, assim, com relação a essa mulher, porque não é uma coisa só que vai responder isso, né? Não é assim, não, deve ser os hormônios, vamos olhar os hormônios e ver o que está acontecendo e a gente Uhum. resolve. Não é isso, é uma série de coisas, né? E justamente por isso que no Entre Elas nós somos várias profissionais, né? Todas da área da saúde, mas de diferentes áreas,
justamente para a gente poder dar esse olhar aí 360 graus para essa mulher, né? Então, assim, a gente tem que avaliar, obviamente, como que tá a alimentação, como que tá a prática de exercícios dessa mulher, mas também o sono, também o estresse, né? Também várias outras facetas da vida dela, né? Exato, e sabe que nesse ponto, né, trazendo aqui, eu quero emagrecer, mas aí eu já chego em casa cansada, Uhum, esgotada, aí é o uhum, período em que eu mais tenho, a comida ali me envolve, eu fico, né, até às vezes numa carga emocional, aí eu uhum, quero ir treinar, mas eu sinto cansaço, eu sinto fadiga, aí eu quero me levantar mais cedo, começar o meu ritual ali da manhã cuidando de mim, mas aí eu não consigo dormir direito ao longo da noite, eu acordo várias vezes ao longo da noite, não consigo desligar a minha cabeça, uhum, né? Eu quero ser mais produtiva e engrenar mais, me sentir até mais motivada nesse emagrecimento, mas o meu humor ele fica oscilando o tempo inteiro. A minha uhum, concentração é ruim ao longo do dia. Então, olha o quanto que, na verdade, esses sintomas descontrolados que tem a ver com um corpo mais estressado, mais inflamado, vamos dizer assim, leva a essa dificuldade. Então, a dificuldade, o desgaste percebido tem muito a ver, às vezes, com esses sintomas que eles estão descontrolados. Até mesmo o intestino que não funciona direito, né? uhum. Exatamente. E o que eu mais percebo, assim, é que as mulheres delas não sabem, tá, mas parece que eu tô num Ciclo vicioso. ciclo, um ciclo vicioso e eu não sei aonde que eu quebro esse ciclo, por onde que eu começo, né? Porque, assim, claro, se essa mulher, ela tá cansada, ela não dormiu direito e ela tem que trabalhar no outro dia, tem que fazer uma série de coisas, ela não vai se levantar uma hora mais cedo para fazer exercício, né? Ela vai ter muita dificuldade de fazer isso. E aí ela vai chegar no final do dia, na verdade, mais cansada, mais estressada, ela vai querer chegar em casa e abrir um vinho e comer uma comida gostosa e não vai querer, né, fazer a dieta dela. Pedir alguma coisa, Tem fazer alguma qualquer coisa. coisa. Então, eu digo assim que esse estado, e a gente está trazendo isso porque a gente entende aquilo que vocês sentem, né? E aí, esse estado, eu digo que ele modula a alimentação. Não tem quem tenha ânimo para fazer a dieta certinho, enfim, o teu plano alimentar certinho, se tu tá num estado desse. Num estado de hiperatividade, né? Um hiperestímulo, aquela mulher que tá sempre com a cabeça mais agitada, mais estressada, aí tenta descansar, tenta dormir, não consegue, né? Se culpa às vezes por estar descansando, ou Uhum. fica com a cabeça sempre ligada no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que resolver, eu tenho que ir na rotina, eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, da comida, e aí fica nesse ciclo vicioso. E ao junto com isso, ela quer emagrecer ainda, né? Então, Uhum. esse estado, se a gente não modula esse estado já de início, isso faz com que a tua adesão ao exercício, à alimentação ou ao planejamento que foi feito para o teu emagrecimento, ele vá ladeira abaixo, ele não funciona, né? Uhum. Então eu diria assim, eu costumo, né, ver e começar a trabalhar pelo sono. Tu também é assim? Tu Uhum. costuma regular esse sono primeiro para Sim, então a coisa engrenar. Eu sempre digo isso para elas também, né? exatamente. Então, se a gente fosse dizer assim um passo a passo para essa mulher que está se sentindo dessa forma, né? Ela tá tendo esses vários sintomas, é fadiga, é cansaço, é essa cabeça mais agitada, é o intestino que não funciona direito, né? Ela se sente mais inchada, mais fome. Uma coisa que é muito comum que eu escuto, Amanda, olha, chega de tarde, meu problema é tarde e noite. É nesse momento que eu sinto mais vontade de comer doce. É nesse momento que eu sinto mais fome, né? Eu passo facilmente o dia todo ali à base de cafezinho e só uma coisinha, mas à noite, eu chegando em casa, é essa grande dificuldade. Então, a gente percebe uma mulher que também está com um comportamento alimentar ali desregulado. Às vezes ela passa o dia pensando em comida ou até mais no período noturno. Né? Exato. Então, uma mulher que se sente dessa forma, mas ao mesmo tempo quer emagrecer de forma eficiente no ano de 2026, o que a gente poderia trazer aí como um passo a passo inicial do que coisas que ela precisa olhar? Uhum. Eu acho que todos esses pilares aí que a gente conversou são importantes, né? Olhar como é que tá o sono, gerenciar o estresse dela, né? Ver se o check-up dela tá em dia, porque é importante sim, né? A gente vê se Boa. não tem nada, enfim, com o corpo dela acontecendo, inclusive a parte hormonal, né? A gente não chega à conclusão de cara que é a saúde hormonal que tá comprometida, né? Mas a gente precisa investigar, com certeza, a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para ver como é que tá o intestino, como é que tá a alimentação, como é que estão os exercícios. Então, são todos esses pilares que a gente precisa trabalhar e ver, porque se a gente
Até porque, em muitos casos, não é só um pilar que está comprometido, né? Às vezes é mais do que um, e é importante que a gente trabalhe todos esses. E por isso que a gente trabalha em equipe, né? Justamente para a gente ter esse olhar aí mais amplo, Exatamente. né? Então, assim, até se tu puder me trazer um pouquinho mais da avaliação médica, que esse ponto que Uhum, tu trouxe, ele é super importante. E eu uhum, sempre falo sobre isso com as minhas pacientes. Então, numa análise ali dos exames, né? A gente tem, claro, exames que são mais indicados nessa fase da vida, coisa que a gente precisa ter um olhar, um cuidado maior. Mas pode sim existir, né? E aí eu quero que tu me ajude aqui nesse ponto, coisas em que fazem com que o emagrecimento ele fique mais prejudicado, né? uhum, Desregulações ou até problemas de saúde, doenças que fazem com que a mulher tenha essa percepção de emagrecimento mais dificultoso, aquela coisa mais lenta. E isso uhum, a gente nunca pode descartar. A gente não pode dizer assim, ah, não, emagrecimento é só comer menos e treinar mais. Nunca isso, porque às uhum. vezes, né, está acontecendo coisas com o teu corpo que tu não está considerando, que tu está negligenciando, sintomas assim na tua rotina que, ah, tá, vai passar. Ah, tá, não, amanhã é porque hoje eu tô cansada, é porque hoje eu tô estressada, é porque hoje eu comi tal coisa, daí por isso eu tô me sentindo assim. E não é. São coisas mais profundas e que a gente precisa ter esse olhar, né? Então, quais desregulações, assim, quais questões hormonais ou até mesmo em sistemas que podem fazer com que essa mulher sinta essa dificuldade maior? Uhum, tá, então assim, são várias, né? Mas assim, eu vou falar das principais, tá? Que eu acho mais importante. Então, assim, a gente tem que ver como é que tá a tireoide dessa paciente, tá? Isso é uma coisa super importante. Segundo, se ela não tem resistência insulínica, que a tendência é ir piorando com o passar do tempo, né? Então, ali no período da perimenopausa, as mulheres costumam ter uma maior resistência insulínica e a gente tem que tratar isso, né? E, inclusive, aquele acúmulo de gordura abdominal que acontece em decorrência da resistência insulínica, até é chamado de menopause belly, né? Uhum. A barriguinha da Barriga da menopausa. menopausa. Exatamente. Outra coisa importante é o estresse. Tá? O hormônio, o principal hormônio do estresse, que é o cortisol, quando ele aumenta, ele dificulta o emagrecimento, tá? Isso é um fato. E, assim, ó, seguido, a gente dosa cortisol e tá lá em cima, e essa paciente não vai emagrecer. E elas, assim, juram que estão fazendo a dieta certinho, o exercício certinho, e devem estar mesmo, e não conseguem emagrecer. Então, Então, são coisas importantes. só para nós agregar aqui, né? Além dos exames, né? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que ela pode ligar, né? Se é É. aquela mulher que inicia o dia com energia, sabe, meio capenga, sabe aquela coisa xoxa, murcha, capenga, já Aham. levanta da cama assim, eu quero, mas é uma coisa dificultada. E aí, de noite, começa a energia. Não, agora eu vou limpar a casa, agora eu vou organizar a casa, agora eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou isso, vou aquilo. Esse já é um sintoma que pode ser que esse cortisol tá desregulado, né? Exato. Meio da noite, acorda. Tipo, 3 horas da manhã, bum, desperta. Se Uhum. precisar, eu saio correndo aqui do lado da cama. Se precisar, eu trabalho agora. Algo de errado não está certo. E Possivelmente pode. acorda, e acorda com todos os pensamentos ao mesmo tempo, né? Pensando no que tem que fazer em casa, no que tem que fazer no trabalho, do que tem que fazer não sei aonde, todos os pensamentos ao mesmo tempo. Isso. Então, esses são dois sintomas que tu já pode dar uma olhada aí. Se isso acontece contigo, possivelmente esse hormônio do estresse ele está desregulado. Num horário que ele não deveria estar tendo pico, ele possivelmente está tendo, o que prejudica também teu sono, né? E Uhum. prejudica o processo de emagrecimento. Então, antes mesmo, né, de questões, exames, assim, fazer exames é super importante, mas às vezes tem coisas, de novo, que acontecem na nossa rotina que a gente já tem uma tendência a analisar que pode estar acontecendo aquilo. Ou até Exato. pelo comportamento, né? Uma mulher que é mais, vamos colocar assim, mais rígida, mais do controle, né? Eu não vou me tirar desse grupo aí, mas são coisas que eu trabalho há bastante tempo. Mas uma mulher que é mais assim, ela já é mais sensível a essa questão do hormônio do estresse também tá em desregulação, né? Então esse é um ponto importante. Então tu colocou aqui a tireoide, colocou a questão da resistência à insulina, questão do cortisol. Tu quer agregar mais alguma coisa nessa lista inicial? Eu acho que já indo por essa linha aí do estresse, né, e do cortisol, a ansiedade também é outra coisa que prejudica bastante o processo de emagrecimento, né? Muitas pacientes acabam tendo um padrão alimentar disfuncional em decorrência da ansiedade, né? E às vezes Uhum. elas têm muita dificuldade de aderir à dieta quando a ansiedade não está bem controlada. Com certeza, totalmente, né? É, Aquele comer mais emocional. E quando esse hormônio do estresse também está desregulado, o comportamento vai só ladeira abaixo, né? É aquela sensação de
que tu sente, que tu tá, parece que precisando, vamos colocar assim, de mais doce, de mais gordura, coisa gordurenta, hiperpalatável, né? E Coisa crocante, né? coisa crocante. E olha só, às vezes essa mulher não é assim. Às É, vezes essa mulher, ela já tem hábitos saudáveis, ela já se organizava, ela já comia bem. Só que por algum motivo do nada, ela vê que nos últimos meses ela tá dessa forma. E aí ela traz pra mim exatamente isso. Amanda, eu não me reconheço. Porque antes eu não era difícil pra mim dizer não pra doce. é. Antes pra mim não era difícil organizar minhas refeições e comer ali, normalmente gostar da questão da comida, da minha alimentação tradicional do dia a dia, prezar mais por comida. E agora eu tô com essa sensação de que tô precisando de mais caloria, de mais substância, de mais carboidrato, de mais isso, mais aquilo, né? Não consigo ficar sem o pão, sem a... E aí isso é muito a ver com essa resistência à insulina e também com esse cortisol desregulado, né? Então a gente tem que começar por aí para que a alimentação se torne mais fluida também ao longo desse processo, né? E aí, na questão hormonal, a gente pode dizer que os hormônios eles vão impactar nesse emagrecimento? Me diz aí. Com certeza. Por isso que a gente precisa avaliar eles, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado para não só culpar os hormônios, né? Porque existe uma série de fatores aí que estão envolvidos com o processo de emagrecimento, né? Os hormônios têm o seu papel, têm a sua importância, com certeza. E a gente precisa olhar para isso, e a gente precisa manejar isso para ajudar essa mulher a emagrecer e a ter mais qualidade de vida, né? Mas não é só isso, né? A gente tem que olhar para todo o estilo de vida dela. Boa, ótimo. E eu É. sempre digo que a questão é a seguinte: num ambiente ruim, até aquilo que é bom passa a ser ruim, né? É. Não Uhum. se comporte da forma que tem que se comportar. Então, se tu tá com vários desses sintomas, o teu corpo está com um grau inflamatório mais aumentado, por uma alimentação, por estresse, por várias coisas, vários motivos. Os teus próprios hormônios que deveriam estar se comportando de uma forma estão sendo prejudicados em consequência disso. É. Aí, nesse cenário todo, aí a mulher tá assim, né? Mas ela quer resolver rápido. Aí, não, então eu vou fazer reposição hormonal, que vai resolver os meus problemas. Não vai, né? Não vai. Vamos dizer aqui pra ti, com sinceridade e amor no coração, que não vai rolar. Não vai melhorar, né? Pode melhorar ali um pouquinho, mas aí isso não vai ser o suficiente para trazer esse emagrecimento que tu também quer, né? Então começa primeiro por organizar esse estilo de vida, por fazer essa avaliação médica, né? Por fazer uma avaliação nutricional e aí sim preparando o teu corpo para entender se existe essa necessidade de reposição hormonal ou não. Não é regra, né, para todas as mulheres ali, até mesmo depois dos 40 anos. Mas a gente vai falar melhor ainda as estratégias e como fazer isso acontecer na prática no evento entre elas, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que também a grande vantagem da gente trabalhar em equipe, né, Amanda, é que a gente consegue olhar muito, assim, o que é patológico, essa paciente precisa de uma medicação, e o que é da espera do estilo de vida, das mudanças do estilo de vida, né? E existem pacientes que precisam das duas coisas, e existem pacientes que precisam só mudar o estilo de vida, né? Exato. Que elas não precisam usar um medicamento para tratar alguma coisa específica, muitas vezes, só com mudanças de estilo de vida a gente já consegue controlar, né? Isso, um exemplo super bom, né, disso que tu trouxe, assim. Às vezes eu recebo pacientes que, pô, estão com essa questão da resistência à insulina, que eu vou pedir exames ali, vejo, analiso essa questão. E eu sei que isso é uma das coisas que vai influenciar, além da alimentação, do dia a dia, do plano que a gente está fazendo ali, da suplementação que a gente está entrando. Mas chegou num estágio que, bom, a gente precisa tratar isso de uma outra forma. Ou essa mulher, às vezes, já até tem histórico, né? A mãe tem diabetes, a avó tinha diabetes, assim, é um histórico. Então, bom, a gente precisa olhar isso de uma forma preventiva. Aí, nesse ponto, a gente vai trabalhar dessa forma multidisciplinar, em que a Mariana também vai vir com a parte da medicina para olhar, bom, para essa controle dessa resistência à insulina, por enquanto, por um tempo determinado, nós vamos fazer X, a meta vai ser tal, para então gerar esse processo de emagrecimento. Então, é super importante ter essas duas coisas. Tem mulheres ali que no primeiro momento vão precisar de um uso medicamentoso, que seja, e aí eu já vou puxar esse gancho, mas também vão precisar da parte alimentar, né, do planejamento e das estratégias ali, orientações alimentares também, senão não, acaba não funcionando, né? Com Não, certeza. não é uma coisa, mas é um combo de coisas. E entenda que é esse combo, você tem que investir nesse combo, senão não rola, né? E Exato. aí vamos puxar, porque daí elas trazem assim, né? Ah, eu estou assim, estou me sentindo assim. Então já sei, vou fazer o uso das canetas, porque a minha amiga tá fazendo, não sei quem tá fazendo, tá dando resultado. Então acho que essa é a minha última chance, é isso que eu tenho que fazer.
E aí, Mariana? Uma mulher nesse estado resolveu fazer uso ainda das canetas. O que que sobra para nós? Emagrecedora. Bom, assim, ó, de novo, da mesma forma que eu falei dos hormônios, né? Assim como a gente não pode colocar tudo para conta dos hormônios, a gente também não pode colocar toda a responsabilidade na conta aí das canetas emagrecedoras, né? Então, assim, as canetas emagrecedoras, elas são um medicamento. E como todo medicamento, tem indicações e contraindicações. Então, as canetas emagrecedoras, em primeiro lugar, elas não são para todo mundo. E apesar desse nome, né, de canetas emagrecedoras, não é assim, o medicamento que eu uso se eu quero emagrecer, né? Elas têm indicações bem específicas para o uso. E elas facilitam, na verdade, o grande papel delas é facilitar com que o paciente consiga aderir às mudanças do estilo de vida. Elas não fazem nenhuma mágica sozinha, elas só vão ajudar num processo que igual precisa ser feito. Então, agora, na era das canetas emagrecedoras, o nutricionista passa a ser mais importante ainda do que sempre foi, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer mudança de estilo de vida nessa paciente, porque senão ela vai emagrecer, depois ela vai parar as canetas e vai ter reganho de peso. E aí eu já vou aproveitar até para a gente vai conversar isso mais no evento, né? Mas para desmistificar a questão do efeito rebote das canetas. Elas não causam rebote. O que acontece é que o paciente não fez o uso correto do tratamento. E o tratamento é um pacote completo, não é só É, a caneta. São as mudanças de estilo de vida também. e aquilo que eu falo, assim, às vezes a paciente chega nessa primeira consulta e me comenta, fala exatamente isso, Amanda, eu já estava pensando em ir, né, para o uso das canetas ali, porque eu preciso emagrecer e fala, não me aguento mais assim, beleza, ok. Mas aí justamente elas falam, não, mas eu parei para analisar, eu acho que na verdade eu não tô pronta. Eu digo para ela, não, tu não está pronta, né? Então, Uhum. aqui o que eu e a Mariana estamos querendo trazer é o seguinte: as canetas é uma tecnologia muito boa, né? É uma hoje das melhores que a gente tem, é Uhum. muito estudada, é indicada para controle de vários aspectos em relação à saúde. Ela realmente está ajudando muita gente a melhorar a saúde, a conseguir aderir a um estilo de vida saudável, a conseguir ter emagrecimento saudável. Isso eu tenho visto na prática com alguns pacientes. Mas o ponto é o seguinte: é para quem, em qual momento e como que está o teu corpo. Uhum. Então, eu não Exatamente. descarto, é o que eu digo para elas, olha, eu não descarto fazer um encaminhamento para a médica para a gente ver essa questão. Só que agora tu não está pronta. Tu precisa estar fazendo um exercício físico para não piorar a tua massa muscular, tu precisa estar com o teu corpo mais nutrido, tu precisa estar com o intestino menos inflamado, sabe? Tu precisa estar melhor, te sentir com o corpo mais organizado, para que Uhum. quando a gente coloque esse ativo ali dentro, ele funcione no potencial que ele pode e que tu consiga ter menos efeitos colaterais possíveis. Então não é Exato. algo que a gente descarta, e pelo contrário, que a gente não está sendo contra as Uhum. canetas. Elas estão aí para serem utilizadas em vários aspectos, vão melhorar. Mas o ponto é fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma organizada. Assim o sucesso ele é garantido e aí não se tem também essa questão, né, do tal efeito rebote. Né? Isso não é uma regra para todo mundo. É super possível com que se tenha um emagrecimento e sustente esse emagrecimento mesmo usando as canetas. E aí um ponto que eu trago aqui, duas coisas é o seguinte, né? É aquela paciente que fica com esse medo, né? Vou reganhar peso. Não, não fique com essa loucura e com essa ansiedade, que quanto mais a gente coloca energia, mais as coisas acontecem, eu acredito nisso, né? A gente já se programa para aquilo. E E mais o aumenta o outro cortisol, né? já aumenta o cortisol, a gente já não dorme, já piora tudo. Então, esse medo não larga disso. E outra coisa é a questão da vergonha, né? Eu não falar, ou tipo, falar baixinho com o Jara, tô fazendo um Jara, tô fazendo ZP. Não é um processo mais fácil. Isso é um É, mito, né? Eu vou exato. fazer o uso das canetas e vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil, né? Uhum. Vai ser o processo como ele tem que ser. Uhum. Mas é um auxílio porque por algum motivo de saúde às vezes tu precisa. Então é um tratamento para obesidade, é um tratamento para resistência à insulina, até para mulheres que têm lipedema, né? Poderia Uhum. entrar e ajudar. E ajuda bastante. E Ajuda ajuda bastante. bastante. Exatamente. Então não é algo que a gente deve ter medo, mas sim a gente deve ter organização, uma gestão para que isso saia da melhor forma possível, né? Exato. A gente tem que dar um ambiente adequado para que esse medicamento consiga agir da forma correta, né? Da forma que ele foi estudado, na verdade, para ser utilizado, né?
E preparado, né, para ser Preparado. utilizado. Claro, com Uhum. certeza. E tem todas as fases ali, introdução, depois desmame, né, quando essa pessoa tá pronta. Então, isso que a gente quer deixar claro aqui para vocês, que precisa se ter essa organização e entender, passar por uma avaliação se tu realmente tem essa indicação e como fazer esse melhor uso, né, da melhor forma possível. Então, isso é mais um pontinho ali que nós vamos conversar dentro do evento Entre Elas, né? Do dia 25/4. É isso, Mariana, tu quer agregar mais alguma coisa que a gente deixou em aberto aqui? Eu acho que é isso. Eu acho que uma coisa que a gente vai conversar bastante também é sobre longevidade, né? Porque que nem como assim como a Amanda falou, a expectativa de vida está aumentando e as mulheres têm uma expectativa de vida maior. Só que não adianta nada a gente viver mais se a gente não vive bem, né? Então, esses últimos anos de vida aí, eles têm que ser muito bons, né? Tem que ser anos aproveitados, anos com qualidade, né? E quanto mais cedo a gente começa a fazer essa preparação para a longevidade, né? Melhor, né? A gente vai conseguir ter uma vida Vamos, mais vamos qualidade. colocar o plano longevidade, o plano menopausa. Eu e a Mariana, a gente faz isso, a gente também trabalha em conjunto fazendo aí esse programa, esse planejamento para se ter um envelhecimento saudável, para se ter um período de menopausa saudável, né? E eu digo que Exato. parece que essa fase, né, dos 40 mais, ela serve como É. sabe, um despertar. Uhum. Aí é o despertar que tu começa com sintomas e aí tu tem aquele despertar, poxa, eu preciso cuidar mais de mim. E se tu tem esse despertar nessa fase da vida, ainda dá tempo de tu garantir uma longevidade muito boa. Exato. Uhum. Se tu Exato. começa a mudar, porque até aí, às vezes, tu vem no automático, né? Ah, é o dar conta da casa, é o dar conta dos filhos, é o adquirir, é o fazer, e aí tu vai nessa coisa meio louca e às vezes não olha pra ti. Essa é a verdade. Uhum. Tem mulheres mais cedo que têm esse despertar, mas não é a regra, né? A regra é ter esse despertar depois dos 40 com todos esses É. sintomas. Então, Uhum. nessa fase, se tu, poxa, usa esses sintomas, usa essa forma que tu tá te sentindo, para começar a cuidar mais de ti, para ligar esse alerta do Uhum. que está acontecendo, o quem que eu preciso ter para me auxiliar nessa fase, o que eu preciso fazer para adquirir essa longevidade, para cuidar da minha massa muscular, para conseguir ter funcionalidade, para sair de uma cadeira sozinho, para conseguir andar sozinho, né? A Exato. gente não tá falando de ficar musculosa, não, a gente está falando de ter funcionalidade no dia a dia, viver uma vida bem, esses anos a mais, mas viver bem. Então, eu vejo que serve muito como um despertar, porque com certeza nessa fase da vida tem coisas que tu vai precisar deixar para trás, né? Hábitos que não te servem mais e novos hábitos que tu vai precisar construir se tu quiser ser uma mulher funcional, independente da idade, que é os 40, 50, 60 ou 70, né? Verdade. E no evento, a ideia que a gente quer deixar bem clara assim para vocês é que a menopausa, esse período, essa chegada aí dos 40 e os 40 mais, seja só um clique, só um estalo para vocês fazerem uma revisão da vida de vocês, da saúde de vocês, dos hábitos, porque também assim, ó, a menopausa e os 40 mais e o climatério, o período perimenopausa, ele não é para ser um monstro, ele não é para assustar, não é para deixar ninguém nervosa, não é para deixar ninguém com medo, né? Muito antes, pelo contrário, a gente consegue passar por essa fase muito bem se a gente conseguir manter bons hábitos, né? Se a gente cuidar direitinho da nossa saúde. Olha, garanto, a mulherada aí tira de letra. Claro, com certeza. E foi super bom, importante falar sobre isso, que às vezes até o nosso ambiente, né? Vamos ser Exato. sinceros. Aí tem várias amigas ali nessa fase. Daí as amigas começam nessa loucura, tu já entra nessa loucura junto, entendeu? Já entra É. no pânico junto. Ou começa a escutar, ah, não, é porque é mais difícil emagrecer. Ah, não, porque é a barriga da menopausa. Ah, não, é porque agora não adianta mais metabolismo lento. Não, agora na cidade não. Não, adianta sim, tem estratégia sim, né? É. Tem formas de a gente fazer a coisa acontecer. Vai existir uma alimentação que é mais indicada para essa fase, vai existir um cuidado em relação à tua saúde que vai ser melhor para essa fase. Então é isso, sabe? É ter um planejamento, é se cuidar que tá tudo certo e que tu consegue tirar de letra, controlar sintomas de forma natural também. Né? Enquanto tu Uhum. tá sentindo isso, venha pro evento Entre Elas, porque com certeza de lá tu vai sair com esse caminho com mais direção, né? Menos confusa Certeza. e mais segura para cuidar da tua saúde. É isso? É, Vamos deixar o convite, então? vamos deixar o convite, ó. Vocês vão ver que a menopausa é só uma fase, não é uma sentença, né? Então, dia 25 de abril, às 9. Isso, às 9 horas da manhã, das 9 ao meio-dia, estaremos aí presencialmente para trabalhar com vocês. Além de mim e da Mariana, teremos mais
três especialistas trabalhando lá. Então, a gente vai entrar nas questões de alimentação, saúde hormonal, a gente vai ter também falando sobre saúde íntima, saúde da pele, treinamento físico, né? É um espaço para que a gente tenha uma troca lá. Tem algumas experiências também, algumas coisas que a gente preparou para vocês, né? Então, não é só informação, mas sim um olhar mais prático também, com coisas que vocês podem, de forma segura, colocar na rotina de vocês para melhorar aí, independente da idade, né? Exatamente. E isso é muito importante da gente frisar, um espaço de troca, tá? Então, vai ser para todas nós podermos nos ajudar, né? Exatamente, exato. Então fica o convite. No link da bio tem ali o link para compra de ingressos, né? Estamos vendendo ele através do Simpla. Tem ingresso único, tem ingresso duplo, então aproveite, encaminha essa live para uma amiga que precisa saber dessas informações. Encaminha o convite para uma amiga, né? Indo vocês duas, tem uma condição ali especial em relação a valores, e com certeza é algo que toda mulher precisa saber. Independente da idade, que seja 20, 25, 30, tá? 30 para cima é obrigatório. Tu precisa estar dentro desse evento para conseguir entender o teu corpo, conseguir te tratar e procurar os caminhos corretos para ter funcionalidade ao longo da vida, tá? Então lá não é só para mulheres 40 mais, não é só para menopausa, é para mulheres que desejam viver a melhor fase, independente da idade, tá? Todo mundo precisa saber, essa é a verdade. Né, Mariana? Então fica o convite. Sim. Te agradeço por ter aceitado aí essa live, trazer esse conteúdo para nós, riquíssimo também. Eu que agradeço. E estaremos juntas no Entre Elas. Estaremos lá. Eu estou muito feliz com esse evento, muito feliz. Eu também, né? Faz parte de um projetinho que arde no meu coração, tá bom? Sim. Então tá, beijo. Então tá, beijos. Até mais. Até mais.